Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar. Estamos aqui mais uma vez, entrando nas ondas da Rádio Rio de Janeiro para levar um pouquinho do Evangelho aos lares e corações do nosso Brasil e do mundo, através da internet. Com uma satisfação muito grande, porque estivemos este fim de semana lá na festa junina da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que é a mantenedora do abrigo ali das velhinhas, na Ilha do Governador. Estivemos lá com a Luz Marina, atual coordenadora dessa instituição, apresentadora do programa Meditação, Evocação da Ave Maria, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Então foi um momento de muita alegria para nós ter participado desse evento. Aqui conosco, eu, João Menezes, minha esposa Jane Chantre, meu pai Lidiane Barreto e a nossa companheira Rosana Vergaças, que fará a leitura da nossa página inicial. Amigos ouvintes, no programa de hoje, vamos ouvir a página intitulada Contrassenso. Alguém bate à porta principesca. Ela, a dona da casa, atende. Abre a porta e encontra pobre velhinho à frente, andrajoso, cansado, feridento. É um pedinte que roga auxílio. Fria e insensivelmente, ela despede o visitante, dizendo nada ter que possa dar. E volta resmungando a intimidade doméstica, maldizendo o infeliz. É malandro, declara, e acrescenta: para vadios, só a cadeia. Nisso, pequeno rato desliza-lhe pelos pés. Assustadíssima, clama por socorro. Chora. Fecha-se superexcitada em quarto próximo a lastimar-se. Bate-lhe o coração fortemente. As mãos tremem, a face fica lívida e, por fim, depois de um copo d'água, procura o festejado gato de estimação para exterminar o camundongo. Assim, são muitas de nossas comoções. Não vibramos ante os quadros dolorosos que podem ajudar e agitamo-nos agoniados diante de incidentes banais. Amigo, controle a sensibilidade, vigiando reações e policiando as ideias, para que o rendimento maior de seus dias, à luz do Evangelho vivo, seja realidade em seu caminho. Recorde que muita gente na Terra enfeita gatinhos prediletos e se enoja diante de irmãos em luta. E há milhares de almas outras que exibem clamorosa frieza ante os apelos do bem e mostram imensa comoção à frente de um rato. Do livro Bem-aventurados os Simples, por Valdo Vieira, pelo Espírito Valérium. Assim, Jesus, queremos te agradecer por esse dia de tanta alegria, de tanta harmonia. Queremos agradecer, Senhor, em especial pela vida que tem que ser exercida, vivida, desde o seu comecinho, com essa satisfação, com essa pujança, como nós vivenciamos hoje. Obrigada, Senhor, que mesmo nos momentos tristes, nos momentos de dor, nós possamos ter a resignação e levar a alegria
para o nosso próximo e para nós mesmos, buscando o entendimento necessário que a dor, até essa, nos traz ensinamentos, e das situações mais tristes, muitas vezes nela está a resposta de um passado que precisamos melhorar. Fica conosco, que haja harmonia em todos os lares, saúde e paz. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E esses capítulos agora, estão tratando do Sermão do Monte, inclusive colocando aqui como tema de estudo as chamadas bem-aventuranças. E o subtítulo é o que se deve entender por pobre de espíritos. E a citação evangélica, contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, é exatamente uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E sobre essa máxima de Jesus, Allan Kardec faz o seguinte comentário. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas tantas outras coisas que não compreende. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, quando Allan Kardec inicia aqui dizendo que muitos intelectuais, muitas pessoas zombam dessa máxima, é porque entendem, no sentido mais vulgar, que pobre de espírito são as pessoas sem instrução, as pessoas que vivem no interior, Então são esses, mas não é isso que Jesus queria dizer, Ele coloca aqui pobre de espírito as pessoas que são humildes. E a humildade não tem nada a ver com dinheiro, com posses. E hoje em dia essa expressão pobre de espírito, ela está muito ligada a uma pessoa que até tem acesso à cultura, mas prefere aquela coisa rasa, aquela coisa vulgar, Aquela coisa do mais do mesmo. E a gente fala, fulano é muito pobre de espírito, É aquela pessoa que não tenta se melhorar. Hoje em dia é muito usado nesse sentido, essa expressão. Mas, como a gente está dizendo aqui, não era esse o sentido que tinha na época de Jesus, O sentido da humildade mesmo. Porque, inclusive, naquela época, só tinha duas classes sociais, os ricos e os pobres. Não tinha classe média. Então, continua aqui, codificador. O homem de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúdos leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Aqui a gente está falando de uma questão que é inerente ainda ao ser humano, muito forte em todos nós, que é o orgulho, De muitas pessoas não admitirem alguma coisa acima delas, que é a providência divina. Então, o orgulho faz com que essas pessoas não aceitem e muitas até zombem daquelas pessoas mais simples e que têm muita fé.
E a gente vê muito isso, principalmente no povo brasileiro, né? Como as pessoas têm fé, as pessoas simples, né? Depositam sua fé, às vezes em coisas simples, num objeto, e a gente não tem que esnobar essa pessoa ou ignorar esse tipo de fé, né? É aquilo que a pessoa tem de mais sagrado para ela, e muitas vezes é uma fé que a gente não tem também, né? Então a gente tem que saber valorizar esse tipo de fé, que muitas vezes num momento de dificuldade aquela pessoa vai sair melhor do que a gente, né? Porque ela tem aonde se segurar. E até às vezes a gente percebe isso também em estatísticas, por exemplo, de suicídio, né? Alguns países de cultura muito alta, de taxa de renda per capita muito alta, com índice de suicídio também muito alto, né? Por quê? Porque é a falta de fé. As pessoas têm o recurso material, têm a educação, mas não têm essa fé desenvolvida, né? E aí por isso que o Jesus fala aqui sobre o bem-aventurados os pobres de espírito, porque muitas vezes a pessoa mais simples, ela tem muito mais fé, muito mais sinceridade na sua fé do que uma pessoa que tem recurso, que tem educação mais avançada. Nessa bem-aventurança dos pobres de espíritos, como você mesmo colocou, se sai das vicissitudes da vida, né, com maior facilidade, justamente por causa dessa fé mais intensa, que não é nada, não tem pobreza nenhuma, só tem de riqueza, né? Exatamente. Outra coisa que a gente percebe, né, nessas pessoas, as camadas mais simples, é a solidariedade, né? Como é que elas se ajudam nos momentos de dificuldade, né? A gente, quando começa a ter mais coisa, fica mais apegado, com mais dificuldade de ceder alguma coisa para o nosso próximo do que aqueles que já tem pouco mesmo, né? Então compartilha o pouco que tem com muito mais facilidade. E ajudar também, às vezes, a abrigar uma pessoa na sua casa, né? Que perdeu tudo, a gente vê isso mais fácil, às vezes nas pessoas mais humildes. Continuando a leitura. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. É exatamente esse comentário que a gente fez do orgulho, né? A pessoa não admite que tenha algo superior, que ela esteja subordinada a leis que estão muito acima daquilo que a gente quer aqui do mundo, né? Que são as leis divinas, que são universais e imutáveis. E aqui quando ele fala eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, esse espírito é no sentido de inteligência, não é o espírito que somos cada um de nós, né? A nossa essência. Eu me lembrei que existe uma mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não estou me lembrando agora o capítulo, que é do espírito que se intitula apenas Jorge, e ele fala, né, sobre dois grupos de pessoas, né, que são aqueles que maltratam o corpo para achar que isso vai levar ao reino dos céus, né? E aqueles que são totalmente descrentes, né? Chamados ateus, né? E complementa esse espírito dizendo, né, que aí entre esses dois grupos, né, formiga a grande quantidade de espíritos que ele chama de indiferentes, que são mornos no amar e econômicos no gozar. Então a gente pensa, às vezes, não, porque esses indiferentes, essas pessoas que não estão fazendo nem o bem nem o mal, né? Mas isso aí tem prejudicado bastante, porque é um grupo muito grande. Inclusive o professor Ney Lobo, num dos seus livros, né, ele até fez uma estatística, né, dizendo que esse primeiro grupo são 15%, aqueles que estão numa parte mais alta da pirâmide de evolução, outros 15%, né? E 70% essa tribo dos diferentes
segundo o Espírito Jorge. Então é muita gente indiferente, né, no mundo. E é o que a gente vê mesmo na sociedade, né? As pessoas não estão nem aí para aquilo que realmente importa. Então é vivendo de qualquer forma, né? Como diz a música, deixa a vida me levar, né? Pensando dessa forma, como a gente pode imaginar que o mundo de regeneração está próximo? Também aí a gente volta a Allan Kardec, lá no livro A Gênese, né? Ele dá já citamos aqui uma vez, mas volta a citar, que sempre é bom, né, de lembrar os ensinamentos de Allan Kardec, né? Quando ele faz uma comparação o que está acontecendo na Terra com um regimento militar em que houvesse 1000 soldados truculentos. Né? Então, aí diz assim, sai um truculento, um que é pacífico, um que é bom, né? Aí sai um outro truculento, entra outro bom, né? Vai demorar, mas vai chegar um momento que, diz Allan Kardec, todo o regimento será formado de pessoas pacíficas e boas. Porque aqueles que realmente continuarem truculentos não vão mais servir no mesmo quartel. E na medida em que os muito maus forem afastados, Jane, esses indiferentes começaram a observar que só tem um modelo a seguir, que são dos bons. Aí eles vão acelerar um pouco também o progresso deles. Sem a influência dos maus, o progresso vai ser mais rápido. Né? Aí continua o texto de Allan Kardec dizendo: entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Aí ele está falando aqui que forçoso é entrar no mundo invisível é que todo mundo vai morrer, né? E quando a gente morrer vai perceber que a vida continua, que nós somos espíritos, independente da gente acreditar ou não, a gente vai ter essa experiência, né? Que a lei de reação é a vigente. Exato, né? Que o que a gente planta a gente colhe, né? Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Aquinhoar é premiar, né? Então, a lei de ação e reação, ela não pode dar o mesmo prêmio para quem quis trabalhar, quem quis evoluir e quem não quis nada, ou pelo contrário, quis atrapalhar o progresso, né? Então, cada um vai ter segundo aquilo que plantou aqui na Terra. Continuando, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. E aí, quando a gente fala aqui em submissão a Deus, a gente ainda tem muito aquela imagem de Deus como um rei sentado no trono que quer que todo mundo se ajoelhe a ele. Não é isso, né? Submissão às leis de Deus, que é a lei de amor ao próximo, a lei de evolução, a lei do progresso, todas essas que são as leis universais, que a gente não pode fugir dessas leis, né? Não pode fugir do amor, não pode fugir do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa melhoria, porque essas leis são eternas e imutáveis, né? Submissão a isso, às leis de Deus, não a uma majestade que quer que a gente se ajoelhe por orgulho próprio. A gente coloca os nossos defeitos humanos na figura de Deus, né? Como se Deus fosse a imagem e semelhança do homem. A gente inverte um pouco a situação, né?
E quando aqui Allan Kardec fala, né, no início desse último parágrafo, né, usa a palavra ignorante, né? Hoje em dia, ignorante é a pessoa bruta, a pessoa sem educação, né? Mas, na realidade, o sinônimo importante de ignorante que vem do verbo ignorar, que é desconhecer. Então, trocando as palavras, a gente vai entender melhor, né? Assim, né? O que desconhece, né, depositador dessas qualidades, será pretendido ao sábio, né? Então, que as pessoas que são simples, né? Que aqui ignorantes, quer dizer, eles não tiveram acesso ao conhecimento, mas às vezes, interiormente, ele é uma pessoa mais dócil, mais afável, como o João lembrou, né? Nessas comunidades pobres, de uma maneira se ajuda muito, né? Até me lembrei, certa feita foi feita uma reportagem, né? Eram as pessoas que moravam embaixo de um viaduto, aqui no Rio de Janeiro. E uma senhora, né, que a filha saía para trabalhar, ela ficava com os netos, né? E ela começou a tomar conta das outras crianças também, para as mães poderem trabalhar. Então, na casa dela, que ficava embaixo do viaduto, ela transformou um cômodo em creche. Aí depois, né, algumas pessoas começaram a ver, chegar ajuda, né, e arranjaram um local para ela fazer isso, que é próximo ali, né, porque também a prefeitura tirou essas pessoas debaixo do viaduto, arranjou moradia para ela, e ela continuou com a creche. Bacana. Então nós vamos ler para encerrar esse capítulo, né, a poesia que eu dei como título Pobre de Espírito. Dos ensinos de Jesus, muita gente faz confusão, pois pobre de espírito é quem não tem instrução. Das bem-aventuranças é preciso entender, sob pobre de espírito, o que Jesus quis dizer. Mas os homens de saber, no entender do mundo, acham que inteligência dos bens é o mais fecundo. Entretanto, Nazareno nos mostra nesta lição que pobres de espírito são os humildes de coração. Jesus põe a humildade entre os ensinos seus, a virtude que aproxima o ser humano de Deus. E a doutrina espírita vem retirar os véus, mostrando que dos humildes é o reino dos céus. Mas vale que o homem, para a sua felicidade, seja pobre de espírito e rico em qualidade. Queremos convidar também a você que mora em Brasília, ou a você que conhece alguém que mora em Brasília, ou se não conhecer ninguém ou não mora em Brasília, que divulgue, entre nas redes sociais do Brasil Sem Aborto e divulgue a nossa 18ª Marcha pela Vida, cujo tema será Salvem os Humanos, porque toda vida importa, inclusive a vida humana, que precisa mais do que nunca da sua ajuda para que seja valorizada da concepção até a morte natural. E assim, Senhor, ao término desse culto, que possamos refletir nessa lição do nosso querido Mestre Jesus, trazida tão de forma clara pelo nosso outro querido Allan Kardec, para que sejamos esses humildes, esse solo fértil para os bons ensinamentos, para a submissão às leis de Deus, às leis eternas de amor, de progresso, que possamos deixar um pouco do nosso orgulho de lado para o nosso próprio bem, para o bem de toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa rádio, abençoa cada um que nos ouve. Que assim seja e graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.